Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, podcast criado para ouvir histórias não só de empreendedores, de investidores, de gestores, mas de gente que lidera de alguma forma, gente que empreende de alguma forma, até dentro da empresa, né? Existe isso do empreendedorismo, enfim, gente que pode inspirar a gente de alguma maneira. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, aliás, você já deve estar vendo aqui que o Rafael não está do meu lado, quem está ao meu lado é o Guilherme Tomil de novo, de vez em quando ele vem aqui para falar um pouco sobre o que a ProWay faz e tudo mais, né, Guilherme? E sobre isso que a gente vai falar também hoje. Fica atento aí que vai ser bem bacana, eu tenho certeza. Mas antes de tudo, eu quero que você se inscreva ali no Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas, sempre terça-feira e quinta-feira às 7 da noite. E também dá um like nesse vídeo, compartilha ele com quem você quiser. É um conteúdo bem bacana que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde você quiser, onde você ouvir os seus podcasts. A gente está lá também. Certo? Legal, ótimo. Quer falar dos patrocinadores, Com Guilherme? certeza. Manda ver. Vou começar pelos apoiadores, né? A AMP, né? E a Economia SC, que apoiam aqui o nosso podcast. E iniciando, obviamente, vou falar da ProWay, né? A escola de informática, como não sou eu que falo, o Rafa fala, a maior, a mais grande, a incrível ProWay. A gente treina há mais de 27 anos, esse ano vai completar 28. Treina jovens, né, que querem entrar no mercado de trabalho, né, nas mais diferentes áreas, né, tecnologia, que é o TI, né, desenvolvimento na área de sistemas. Tem também a área de marketing digital, design. Hoje a gente está com uma pessoa da área de design aqui. A gente vai falar um pouco mais, arquitetura e ferramentas de produtividade. E hoje eu vou falar um pouquinho mais dessa área que a gente tem vários treinamentos como Excel, Power BI, que são para empresas. Né? Então, a gente tem uma grande procura aí. Eu sei que vários empresários escutam esse podcast. A gente tem vários pacotes legais para empresas. Continuando, a gente vai falar da Premier Soft. A Premier Soft, que é, né, além da questão de uma produtora de software, uma criadora de softwares, né? Ela tem também a questão do outsourcing, né? Se você está sem um colaborador, se não está precisando... Ou precisa aumentar a equipe momentaneamente, momentaneamente, né? Por um período. Vamos imaginar um projeto. Às vezes a empresa não pega aquele projeto porque não tem um profissional, né? E não vai contratar só para isso, né? Exatamente, às vezes é complicado, né? Então a Premier Soft tem, né? Conversa lá com o pessoal da Premier. Eu sempre falo, né? É legal seguir eles no Instagram, ver toda a movimentação. Eles têm um Instagram muito bombado lá, uma nova área dentro da empresa, é bem legal mesmo. A Isidoro Automóveis, essa realmente, né? Eu acho que é a maior, né? Oitava maior, segundo o Rafael. A oitava maior do Brasil. Oitava maior loja de carros usados do país. Caraca. Agora tá, né? E também, como o Rafael sempre fala, no centro de Blumenau, bem no coração, na frente da Royal, que isso diz muito também, né? É a antiga Royal. E você pode ir lá se você quer comprar, vender, né? Enfim, conversar com o pessoal lá da Isidoro. Eles são bem tranquilos, bem legais para trocar uma ideia referente a negócio de carros. E por último, e não menos importante, é CRW, né? A gente sempre fala, né? Lá na ProWay a gente faz eventos também. Fazer evento por conta própria é muito complicado. Você sempre se depara com um monte de coisa, principalmente no orçamento, que você não tinha colocado lá. E ter pessoas qualificadas, profissionais para fazer o seu evento é sempre muito importante. O pessoal da CRW está aqui apoiando esse podcast, tem esse painel incrível, que bonito aqui atrás de nós. E eu acredito que seja bem interessante. Se você faz eventos, você tem que conversar realmente com profissionais que trabalham nessa área. Legal? Maravilha, perfeito. E agora eu te pergunto, né, com quem que a gente vai conversar hoje? Tu conheces melhor, vai apresentar o nosso convidado. Legal, hoje então a gente vem conversar com o Hermelino Rocha Júnior. O Hermelino, que ele é designer de profissão, trabalha com a gente lá na ProWay mais de 10 anos, tá nessa área de design também muito mais de 10 anos, trabalhou aí algumas empresas da nossa região. Hoje, por conta própria, tem uma empresa própria, né? Trabalha por conta. E a gente veio conversar também com um palestrante do Photoshop Conference. Olha só. Que é a maior palestra de Photoshop dessa área que existe no Brasil. O Hermelino Rocha Júnior. Júnior Rocha, é isso, né? Júnior Rocha, para simplificar. Fica mais fácil de memorizar, né? Exatamente. Tudo certo, Júnior. Eu já ia chamar de Hermelino agora. Júnior Rocha, vamos lá, Júnior. Tudo certo contigo? Tudo certo, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês.
Tudo excelente. E é sempre bom falar de design e falar de Photoshop, né? Pois é. E num momento, né, que a gente vê como é importante, como está sendo usado, né? Todo mundo está usando design gráfico hoje, todo mundo sabe mexer um pouco daquilo, né, do Photoshop, de qualquer outro software que ajude, né, ou até mesmo plataforma na web, enfim. É um boom, né? Deve ter um monte de gente atrás de ti, vamos dizer assim, para aprender um pouco. Sim, né? é uma área que todo mundo precisa de algo relacionado a design, principalmente hoje que nós temos um boom da internet, onde você sociais, tem que estar, né? O tempo todo ali disponível, mostrando conteúdo novo. Então, um simples vídeo precisa de um projeto de design, uma simples imagem que vai comunicar alguma coisa, vai ter um projeto de design. O painel que nós temos aqui, então, o design é necessário para todas as empresas, né? E até mesmo para o freelancer de se divulgar e criar. E alguns, como eu, ganham dinheiro com isso, vivem disso, oferecendo seus serviços para terceiros, para empresas e indivíduos que precisam desse tipo de trabalho, né? Bacana demais. Como é que começou esse negócio, que nem eu sei isso, na verdade, né? Faz tempo já, né? Quando é que tu iniciou nessa área de design? Olha, que eu iniciei de verdade, eu conto que foi em 2001, que eu entrei como soldado raso, vamos dizer, eu entrei como arte finalista dentro do Jornal de Santa Catarina. É mesmo? Exatamente. Eu trabalhei não lá nessa época, eu entrei em 2008 depois. Tu não estavas lá provavelmente. Eu saí antes de você entrar. Daí em um ano lá dentro, eu virei coordenador da equipe de arte comercial lá dentro do Jornal de Santa Catarina. Lembrando que nessa época era o impresso, né? Sim, era exatamente. O impresso, era o jornal grande ainda, não era o pequeno, era o standard que a gente chama, que a gente brincava até lá dentro, que era a galera que vende peixe adorava porque cabia o peixe inteiro no jornal, né? Então... Tinha colorido já nessa época, não? Sim, já era colorido e tal. Eu participei do processo de virar tabloide, dele virar tabloide, e depois eu senti necessidade de buscar outras aventuras. Foi onde eu entrei na Mundi Editora, uma editora de revistas, foi na sua época aí, a maior editora de revistas personalizadas do Brasil, e onde também fazia diagramação de revistas, tratamento de imagem, anúncios publicitários. E novamente chegou aquele momento, preciso de um desafio maior. Mas até então tu eras autodidata nessa Sempre área? Fui autodidata. Sempre foi. Fazendo tudo sozinho. Sempre aprendendo sozinho. Eu sempre gosto de dizer que eu sou o cara que livro ensina. E eu sou a prova disso. Eu aprendi tudo em livros. Eu comprava livros, estudava os livros e ia aprendendo os softwares. E, claro, por trabalhar em empresas que tem mais gente fazendo o que você faz, você também aprende com o próximo, claro, né? Com certeza. E daí saí para uma nova aventura, que é montar um estúdio próprio. Então, até hoje, eu trabalho home office, assim, né? Eu tenho trabalho em casa, e nesse mesmo período foi onde iniciou a parceria com a ProWay em 2008. Eu lembro até da minha primeira turma, 5 de janeiro de 2008. Olha só. Caraca. Caramba. Marcou, hein? Foi importante esse negócio. 5 de janeiro? 5 de janeiro de 2008, turma de Photoshop avançado. Caraca, que legal. Ô, Júnior, tu falaste que presta serviço para outras empresas, né? Que tipo de empresas tu atende? Porque imagino que, como a gente falou antes, né? O design está em tudo hoje, deve ser das mais variados setores, né? Vários setores. Hoje, basicamente, o meu maior forte é indústrias. Quase não atendo material de varejo, apesar de aparecer. Um dos meus maiores clientes é a Gaita Zering, as harmônicas. Faço todo o material de marketing, fotografia deles. Passou por uma reformulação agora também, né? Mudou o dono, aquela coisa toda. Exatamente. Eu atendo algumas indústrias de utilidades do lar, alguma coisa de área têxtil. E a gente está sempre aberto a novos desafios, né? Então, sou parceiro do Photoshop Conference, né? Ano passado... Eu sou palestrante desde 2017 lá, 2017, e também tenho parceria com eles em fazer materiais para o evento, por exemplo, né? Então,
a gente lida com todo tipo de trabalho. Eu gosto de desafios, vamos dizer assim. Que bacana. Lá no jornal, naquela época, né? Era Photoshop ou já tinha Illustrator? Como é já usávamos Photoshop. Hoje o Photoshop está na versão 23 ou 24, se eu não me engano. Eu aprendi o Photoshop na 4ª versão e aprendi lá dentro. Meu Deus. E comecei com o CorelDRAW lá dentro também. Eu já sabia CorelDRAW, aquele de brincar em casa, de fazer cartão de visita para o pai, aquela coisa toda. Mas aí foi lá que eu realmente aprendi sobre a profissão. Né? E foi anos mais tarde também que eu investi na graduação. Né? Sim. Eu me graduei tarde, me graduei só em 2009. E que curso? Design gráfico. Design gráfico. Sou designer gráfico por graduação. Lá na FURB? Não, foi na Uniaselv. E também eu corri atrás de outras certificações ao longo do tempo. Né? Porque quando eu comecei a dar aula na ProWay, eu falava que eu era um designer que era instrutor. Hoje eu falo que eu sou um instrutor que é designer. Que legal. E na época eu disse, a graduação dá credibilidade para o meu cliente e, no caso, para o aluno, né? Não é um qualquer, vamos dizer, que está ali. O cara sabe do que ele está falando, mas eu ensino software. E na época eu conheci Alexandre Kise, que é um mestre do Photoshop no Brasil, e eu olhei assim para ele e falei, cara, eu queria saber tanto Photoshop quanto esse cara. E conheci o Photoshop Conference, disse, um dia eu quero ir no Photoshop Conference, nem era palestrar, ir no Photoshop Conference. Aí foi onde eu corri atrás de aprender mais, e em 2010, foi quando eu tirei a minha primeira certificação Adobe. Eu sou certificado em Photoshop pela própria Adobe, e eu tenho que renovar essa certificação a cada 2 anos, eu mantenho ela atualizada. Sou certificado em Illustrator também pela Adobe, e em Visual Design, que é sobre os conhecimentos gerais da área, assim, né? Entendi. Que legal. Caramba. O Illustrator não dá para dizer que é um avanço do Photoshop? É que eu não conheço muito do Illustrator. Não, mas enfim. Vamos dizer assim, o Illustrator ele é mais velho que o Photoshop. O Photoshop é de 90, o Illustrator é de 87. Eu digo que é a segunda grande criação da Adobe. A primeira é um código de programação que está embasado toda a indústria gráfica mundial, que é um código que fala as impressoras. E o Illustrator veio como o primeiro software para criar para essa linguagem. Isso a Adobe criou? Sim. Que é o código que a gente chama de PostScript, que é o que está embasado as impressoras. Ele faz a comunicação do computador com a impressora. Caraca, entender os vetores que nós fazemos no Core ou no Illustrator. A mesma lógica? Ele faz a tradução disso para a impressora, vamos dizer assim. Caraca, não sabia disso mesmo. Então, o Illustrator é um concorrente direto do Corel. Do Corel, né? É isso que eu ia dizer. Então, ele trabalha com ilustrações vetoriais, que é algo que, diferente do Photoshop, algo feito no Corel, no Illustrator, é o que a gente chama de vetor. Ele é baseado numa matriz matemática. Então, isso significa que aquilo que você faz pode assumir qualquer tamanho sem perder a qualidade, diferente de uma fotografia que é baseada em pontos, que são os pixels, né? Então, ele é uma ferramenta incrível. Eu digo que, por mais que eu amo o Photoshop, o Illustrator é a principal ferramenta do meu dia a dia de trabalho. Por exemplo, criação de marcas tem que ser feito em vetor. Então, o próprio 3D, hoje, o produto final dele é pixel, mas ele nasce do vetor. Então, criar coisas no Illustrator para levar para softwares 3D também é algo muito comum. Isso daí, eu imagino que tu acompanhou a evolução desses programas como um todo, né? Tu consegue falar quais são as principais diferenças do antes e depois? E quais evoluções assim realmente fez com que a Adobe, por exemplo, desse um salto, né? Porque se tu pensar que muitas empresas nessa mesma época desapareceram, né? A Adobe continuou, né? Querendo ou não, né? Continua tá aí forte, né? Na verdade, uma boa parte da culpa de algumas empresas desaparecerem foi justamente porque a Adobe adquiriu essas empresas, né? Então, quem é mais das antigas, por exemplo, existia um concorrente, além do Core e do Illustrator, existia o Freehand, que era da Macromedia. Que era quem fez o Dreamweaver, fez o Flash, e a Adobe foi lá e adquiriu essas empresas, então foi crescendo. E é vamos dizer, um jeito da Adobe trabalhar. Eles pensam no seguinte, se já tem alguém que já tem esse know-how, nós não vamos começar do zero. Então, se a gente pode adquirir e continuar o trabalho desses caras e dar um up, né? Tem mais sentido. Eles fazem isso. Então,
Por exemplo, hoje eles estão investindo muito em 3D, em softwares relacionados ao 3D. Eles adquiriram 2 empresas grandes, fortes em 3D, e ela é a empresa que, em matéria de desenvolvedores, tem a maior equipe com formados pelo MIT. Caraca, só gente da alta, né? Exatamente. Então, e esse boom é justamente não só pelo crescimento do software em si, mas a gente teve um crescimento muito grande do hardware, né? Pensa que... Não, hoje a gente não precisa trocar como trocava antigamente de computador, né? Pensa que quando eu entrei no Jornal de Santa Catarina, e comparado a hoje, meu celular é 100 vezes mais poderoso do que o computador que eu usava no jornal. Sim, exatamente, loucura. Então, o aumento da capacidade de processamento abriu as portas ali para a gente ter novas tecnologias e coisas que aceleram o nosso dia a dia, né? E a questão da Adobe também, apesar de ser uma empresa gigante, geralmente a gente associa, né? É uma empresa grande a uma movimentação lenta, vamos dizer assim, por mais que seja uma empresa de tecnologia, mas ela está acompanhando sempre o que está acontecendo, né? Isso que é bacana. Eu lembro esses dias vi o tal do Adobe Express, né? Que é um Canva, na realidade, né? Ou seja, está lá para disputar espaço também e até para tornar o trabalho de quem trabalha com Canva, o caso da Lara deve trabalhar aqui, imagino eu, mais dinâmico também, porque tem mais opções, vamos dizer assim, porque daqui a pouco tu bate o olho numa arte e já pensa, isso aqui foi feito no Canva, esse modelo eu conheço. Né? Exatamente, até eu digo que a parte do design hoje ela é bem inclusiva, porque como a gente conversou antes, tem esses softwares tipo o Adobe Express, o Canva, o Figma, que são softwares que são inclusivos. Você não precisa ser um expert em design e aprender um software extremamente complicado para criar um material bonito, para criar algo bacana, para mostrar para os outros, para criar uma apresentação. Então, você tem esses nichos de mercado ali que você consegue fazer coisas incríveis usando um software direcionado para quem não é designer. E super intuitivo também, né? Exatamente. Isso dá que nem tu falou, acho que dá um incentivo bem legal assim para quem vai iniciar, né? E querendo ou não sei se tu sente isso, elitiza daí, ainda mais quem é um designer de profissão e etc, porque, ou seja, o cara tem um valor de Canva, o cara tem um valor exatamente, eu ia perguntar, eu vou complementar a tua pergunta, porque eu ia perguntar justamente isso, se esses programas como o Canva e o Express não tomam trabalho de vocês, por exemplo, ou seja, vocês, né? Então, daqui a pouco, em vez de contratar o designer, o cara vai lá e faz no Canva, né? Ou, pelo contrário, né? Valorizou ainda mais porque, de fato, tu faz algo diferenciado que não é feito nesses programas que ninguém pode fazer, né? Então, tem as duas vertentes. Para alguns valorizou, para outros nem tanto. O feijão com arroz, a coisa básica, realmente, quem trabalhava só com a coisa básica sofreu. Claro. Porque muito o que era o teu cliente está fazendo internamente. E até hoje, vamos dizer, falando de rede social, que é uma coisa muito rápida, quando eu comecei uma imagem, durava 6 meses. Hoje uma imagem dura 3 dias. Exatamente. É isso aí. Então, não tem como uma empresa ficar pagando um freelancer para dar essa parte. Então, quem faz só o feijão com arroz, balançou as pernas. Agora, só saber o software não te faz designer. Com certeza. Então, aonde que o designer que é especialista em alguma coisa, o cara que é retocador, que tem uma especialidade, esse cara, ele ainda é procurado, esse cara pode valorizar o seu trabalho mais ainda, justamente porque ele entrega algo que não necessariamente o cara vai conseguir fazer internamente. Entendi. A questão do marketing, principalmente, entra junto com isso, né? Querendo ou não, né? Hoje, então... Marketing digital, né? Porque se tu vê, tem uma entrada no mercado de trabalho, assim, na área de marketing. Isso é uma coisa que tu nunca teve muita vontade de, assim, estudar mais, né? Ou como é que tá isso para ti hoje, na área de marketing, assim? Assim, eu estudo marketing, eu estudo N áreas vertentes, mas é algo para mim. Né? Para eu mas te ajuda de alguma forma também, né? Com certeza. No trabalho com design, então, eu imagino que sim. Eu utilizo para mim. Eu estudo marketing, eu estudo neurociência para utilizar nos meus trabalhos, para utilizar na criação, para utilizar na maneira que eu me posiciono no mercado e conseguir novos clientes. Tá?
mas não é algo que eu tirei para ensinar. Entendi. Sim, sim. Que a minha paixão é ensinar as pessoas a fazerem belas imagens e entenderem como que uma imagem nasce. Como fazer aquela ideia que você pensou assim, nossa, eu queria ver um rato com armadura no meio da selva segurando uma espada e capacete e dá mostrar, pra fazer. E dá para fazer. A gente consegue chegar nesse resultado. É muito bacana. A gente tem na área de design alguma coisa que é meio parecida com a área de programação, né? Claro que na programação é bem específico também, querendo ou não, né? O cara tem que ter um conhecimento, né? Mas o design, o cara tem que ter a criatividade, né? E daí, assim, tu consegue ser um designer, assim, agora sendo bem sincero, tu consegue ser um design não tendo essa criatividade tão aflorada, ou aí tu vai ficar num nível um pouco abaixo, vai ter que procurar outra coisa? Aí a criatividade é algo que pode ser cultivada. Vamos começar assim. Eu não me considero uma pessoa criativa. Segundo como é que é o meu teste vocacional, eu deveria ter ido para exatas. Mas eu descobri que é o seguinte, primeira coisa, quando a gente vai fazer algo, a gente precisa de referência, nada vem da nossa mente. Assim como alguém que vai escrever algo, ela vai ler muita coisa antes de ela escrever com as suas próprias palavras. Sim. Então o designer também, ele tem que ver muitas coisas para depois assimilar isso e colocar a sua versão disso a público. Então isso pode ser aprendido. E não é cópia, né? Deixar bem claro que isso não é cópia, isso é inspiração. É inspiração, mesmo. É referência. É referência. Então você tem que olhar materiais. Eu quero fazer um post do Instagram de odontologia. Beleza, você tem que olhar N posts do Instagram de qualquer área, entender N materiais de odontologia e ver o que é positivo de cada um e juntar isso, e compreender isso. E no meu caso, que eu falo que eu não sou tão criativo, eu acabo transformando tudo isso em matemática. Então, hoje a gente tem software que combina cores para a gente. Sim. Eu, nas antigas, eu tinha uma planilha de Excel que eu mesmo programei, que eu botava os valores, por exemplo, em RGB das cores, e por meio de cálculos matemáticos, ele me dava as cores que combinavam. Caraca, sério? Que o cara teve. Eu ensino isso para os meus alunos até hoje, assim, como usar a matemática para combinar cores. Que legal. Porque, no final de contas, eu sempre falo assim, papai do céu soube criar muita coisa bonita. E quando a gente começa a olhar ao redor, tudo que a gente vê é derivado da física e da matemática. E eu jogo esse lado para as minhas criações. Então, tudo eu faço, por mais que a imagem é linda, aparentemente criativa, a base dela é toda técnica. Sim, que massa. Ô, Júnior, tem uma questão aí que me chamou a atenção na tua formação, que é o fato de ter deixado a graduação um pouco mais para frente, né? É óbvio, quando tu entraste na faculdade, tu já sabia muito. Sim. Né? Já sabia muito. E muita gente pensa, eu não vou entrar na faculdade porque eu não vou aprender mais nada lá, eu tô para ser professor do que para ser aluno. Né? E não é bem assim, né? Vamos combinar, né? Não é bem assim. Eu aprendi muito na faculdade. Claro que em matéria de software, a faculdade é muito rasa. Ainda bem que tem a ProWay nessa faculdade. Então, a faculdade é muito rasa. Eu digo que a faculdade ela vai te dar o embasamento técnico e teórico da coisa. A faculdade vai te ensinar a pensar. O objetivo dela é fazer de você um pesquisador para que depois que você aprendeu aquilo que outros aprenderam, você comece a criar, você comece a trazer alguma coisa de novo para dentro do mercado, para dentro da realidade. Então, ela vai te formar um pesquisador para você pesquisar a fundo e fazer aquela área que você escolheu como graduação crescer mais ainda. Sim. Desenvolver aquela área. Desenvolver. Né? Então, por mais que eu já trabalhava na área há 8 anos, quando eu iniciei na faculdade, eu aprendi os porquês de muitas coisas que eu fazia no feeling. E isso também virou uma maneira de defender o meu trabalho. Entendi. Comercialmente, até na relação comercial, isso é importante. Exatamente. Então, alguém diz,
isso aqui? Não, isso aqui está aqui porque isso e aquilo. Tem um motivo, tem um objetivo cada coisa, né? Eu uso uma frase que o design ele é proposital. Então, se você fez uma arte, botou lá algo e ela não tem função, então você pode tirar. Porque ela tem que ter qualquer coisa que você colocar num trabalho seu, numa arte sua, ela tem que ter uma função. Sim, tem que ter uma função. Por menor que seja, né? Pode ser uma bolinha lá no canto, um traço fininho ali, tem uma função. Ele tem uma função. Exatamente. Diga. Pode falar. Não, manda ver. Vamos pensar nessa lógica que tu falou uma palavra que eu achei bem legal, que é a questão da ensinar a pensar, né? Aí eu fico pensando nos designers que estão iniciando. O pessoal que está entrando nessa área, né? E eles estão renegados, eles vão dizer assim, eu não vou fazer essa faculdade, né? Eu não quero fazer isso aí. E o que é esse ensinar a pensar? O que tu entendeu como isso, assim? Eu gosto de dizer que na internet não tem tudo. Em algum momento, um cliente teu vai chegar com um pedido que não existe a receita pronta. Você vai precisar analisar isso e como executar isso. É assim que saiu todas as invenções que a gente tem hoje, etc., a partir de uma necessidade que não existia algo para resolver. Então, por exemplo, na ProWay tem um curso que eu acho muito bacana, que é o Direção de Arte. Que o curso não é relacionado a software, mas em si à profissão propriamente. Então, a pessoa pode fazer no software que ela quiser, mas eu proponho um desafio. Eu não entrego um exercício que é passo a passo, vai fazer igual. Não, o problema é esse, você tem que me entregar. Agora pensa, como é que você vai entregar? Entendi. Tem que ferramentas vai usar? Que ferramenta vai usar? O que você está imaginando como resultado e como que você vai partir disso e começar a fazer essa análise? Sim. E então, quando você sentar no computador para fazer, a partir do momento que você fez toda essa análise do que é para fazer, para quem é, por que é, qual que é o prazo que você tem, o quanto de verba você tem, e você começa a fazer a análise e estruturar o projeto, na hora que você sentar no computador para fazer, o computador vai ser só a consequência de toda a tua preparação antes. E é isso que eu gosto de passar para os meus alunos. Gente, tem o feijão com arroz, mas tem hora que só o feijão com arroz não vai dar, você vai ter que parar e pensar. O porquê que isso acontece, então, e fazer toda essa análise. E hoje, na realidade, hoje isso que torna diferencial. O diferencial não tem dúvida, né? Quem sabe, quem é criativo ou passa a ser criativo e passa a saber desses processos, principalmente, com certeza está deitando e rolando aí, porque a qualidade é outra, né? Não tem dúvida. Exatamente. Disso. O resultado é outro. Sim. E eu falo até, que eu falei ali, a física me ensina muita coisa. Então, quando, por exemplo, falando do nosso corpo, do que a gente tem ao redor, por exemplo, nós enxergamos por reflexão da luz. Ou seja, nós precisamos da luz para conseguir enxergar alguma coisa. Se apagar a luz, você não enxerga nada. Então, vamos dizer que eu estou aqui perto de um painel que não emite luz, mas o painel é azul. O que eu vejo não é a cor real do objeto, a gente não sabe que cor que ele é, porque a gente enxerga o reflexo. Então, se uma luz bate nele, ele vai retornar azul. Então, obrigatoriamente, se eu for fazer uma montagem que eu peguei uma pessoa de outro lugar e vou botar ela atrás de um painel azul, eu vou ter que, na frente de um painel azul, eu vou ter que criar uma invasão de cor azul no corpo dela, porque aquela parede, por mais que não é um emissor de luz, ela está rebatendo a luz. De alguma forma. Então, ela vai influenciar as arestas do corpo da pessoa com um pouco de azul. Caramba. Assim como o próprio... Isso torna a coisa mais real, vamos dizer assim. Exatamente. Do que simplesmente, né, cortar e colar, vamos dizer assim. Exatamente. É assim que o nosso dia, por exemplo, hoje tem um céu azul, ali fora tem o sol. A luz do sol é branca, é levemente esverdeada. Mas acontece um fenômeno que a gente usa o termo em inglês scattering, que é dispersão, onde as três faixas visíveis, o vermelho, o verde e o azul, da luz, ela bate em poeira, em gases, etc., mesmo, né? que estão na atmosfera, e a luz azul ela é dispersa. Então, por isso
que o dia de sol é mais amarelado e o céu acaba ficando azulado, porque o azul reflete. Vai para uma direção e quando se perde azul a gente tem o amarelo. E saber disso faz com que na hora que eu vou tratar uma foto ou fazer uma fusão de imagens, eu entenda o que acontece realmente para tentar criar um fake disso. Claro. Não fala em fake. Vamos falar uma versão digital disso. Essa palavra está associada a coisa negativa, esse é o problema. Com fake news, todo mundo fala que fake é uma coisa negativa. Ok, uma versão digital disso. Isso, pronto, perfeito. Melhor, né? Melhor assim, com certeza. Para onde que a gente vai? Porque eu vejo assim, eu uso Photoshop muito amador, né? Eu sou um usuário muito básico, mas eu vejo que cada vez mais tem umas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, né? Que estão se aprimorando cada vez mais, eu fico até assustado lá. Tem limite esse negócio, Júnior? Cara, o limite é... O céu é o limite. Imaginação humana. Então tem N ferramentas, por exemplo, hoje dentro do Photoshop tem um recurso que recorta fotos incrivelmente bem, cabelo sai quase que perfeito na maioria das vezes. Terror de todo mundo, né? Os cabelos espigados, os penteados. E é engraçado que a IA ela é treinada, né? Então eu participei, a que recorta cabelo, eu participei do treinamento dela. E como é que acontece isso? A Adobe pedia para a gente que é beta tester, por exemplo, pegar uma foto qualquer que a gente tivesse, recortar ela como deveria e mandar a versão recortada e a não recortada para eles alimentarem essa IA e ela entender o que deve ser recortado daquela fotografia. E isso faz com que a cada atualização do software, que hoje a cada 15 dias você recebe atualização de versão, de correção e etc. A cada atualização do software, ela vai melhorando aos poucos, ela vai aprendendo, assim como uma criança aprende. Então, eu acho que cada vez mais essa ideia do IA é tirar o operacional das nossas mãos e botar a criatividade nossa para trabalhar mais tempo, porque, por exemplo, às vezes não perder tempo com o operacional, vamos dizer. Exatamente. Se dedicar mais à criatividade. Às vezes eu tenho uma imagem para tratar, vamos dizer um hambúrguer. Um hambúrguer, quando eu vou tratar um hambúrguer para uma marca grande, para um cliente grande, eu tenho que isolar tomate, eu tenho que isolar o hambúrguer, o alface, o pão, porque cada um precisa de um tratamento individual. Para dar um destaque, né? Então, às vezes eu perco 20 minutos fazendo esse isolamento e o tratamento em si eu gasto 5. Então, e se a ferramenta fazer esse isolamento para mim num clique, que é o que está começando a acontecer, eu posso deixar o meu lado criativo aflorar mais, eu posso viajar mais no meu lado criativo, eu posso produzir mais no menor tempo. Então, eu acho que a IA vem para somar, ela não vem para tirar emprego de ninguém. Sim, porque todo mundo fica com esse temor, né? Ela vai, a máquina substituindo o humano. Certo? A questão é como tudo. Quantas profissões a gente tem hoje que a gente não tinha 20 anos atrás? Teve profissões também que desapareceram, mas aí é o profissional que tem que perceber que ele tem que mudar, que não dá mais para fazer as coisas do jeito que ele fazia há 20 anos. Senão a gente ainda estava andando só de carroça. Exatamente. É bem isso. Então, eu acho que a IA vai fazer grandes coisas por nós, como profissionais, seja de marketing. Hoje a gente tem ferramentas que ajudam você a redigir um texto, que ajudam a botar locução num vídeo. Então, eu acho que isso vai acelerar cada vez mais. Eu tô louco para descobrir o que vai ter daqui a 10 anos. Passa logo esse tempo, caramba. Passa logo, né? Eu fico imaginando a gente, tipo Tony Stark, falando com o Jarvis. Junta isso, traz aquilo. Agora gira. Muito bom. Eu vi uma apresentação da Microsoft um tempo atrás que era, na verdade, né? Era uma moto que eles faziam, daí caía lá, eles iam montando, tirando as peças da moto e daí refazendo. E eu ia te perguntar em relação que tu falou ali do Photoshop Conference, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa história, né? Tu falou ali que nem imaginava dar palestra, queria só ir, daí do nada estavas dando palestra. Essa aproximação com uma empresa tão grande quanto... E daí, por fim, o que tu ministra? Cara, o que aconteceu? Quando fui... Eu acho que foi... Não lembro se foi em 2009. Acho que foi em 2009. Eu conheci o Alexandre XV em 2008. Em 2009,
Eu disse, não, eu tenho que ir para lá. Né? Aí foi onde eu estava sem dinheiro, assim, né? Não tinha muito dinheiro, e quer queira, o evento não é caro, mas para nós que somos aqui do Sul, ir para São Paulo, hotel, custo, etc. Né? É um custo grande. Aí eu cheguei pro nosso grande amigo José Tomil. Cheguei pro nosso grande amigo José Tomil e falei, Tomil, eu tô com vontade de ir lá naquele curso e tal. Só que eu precisava de uma ajuda, porque eu não consigo fazer sozinho. Daí ele deu o valor do ingresso. Meu pai trabalhava com turismo na época, eu conseguia passagem de ônibus. Aí eu só precisei arcar com alimentação e hotel, ficou fácil. Cheguei lá, e olha que eu já trabalhava 9 anos com Photoshop. Cheguei lá, palestra com o cara que faz Burger King, Hyundai, McDonald's, Boticário, só cara grande. Eu olhei assim, cara, eu não sei nada de Photoshop. Eu não tenho a mínima ideia. E eu olhei, fiquei tão maravilhado com o evento na época, que eu olhei assim, cara, um dia eu vou palestrar nesse palco. Olha só. E eu falava para os meus alunos, cada vez que eu dava aula, né, porque ensinar faz a gente aprender mais ainda, eu disse, um dia eu vou palestrar, né? Aí lá dentro tem um concurso. No primeiro, quem se inscreve, lá tem um concurso que eles chamam de adrenalina pura. Então, vamos dizer, eu me inscrevi, eu posso pegar um trabalho meu e mandar para eles analisarem. E eles escolhem 6 pessoas, para no final do primeiro dia, quando acaba a última palestra, cada uma dessas 6 pessoas tem 10 minutos no palco para abrir a sua imagem no telão e falar um pouco de como que criou aquela imagem. E em 2017 eu mandei uma imagem e foi selecionado. Aí... beleza, fui selecionado, já começou a arrepiar o negócio. E agora, onde é que eu me meti? Onde é que eu me meti? Quantas pessoas vão nesse evento, só pra gente Cara, o teatro lá tem lugar para 500, 600 pessoas, assim. Caraca. Né? Então, são 3 dias de palestra, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Pesado. Então, é uma imersão. É uma imersão mesmo. O cara vai lá para respirar Photoshop. E daí, em 2017, beleza, fui lá no primeiro dia... Chegou a minha vez, mão suando, eu acho que eu fui terceiro, quarto, ainda bem que não fui primeiro. Aí, beleza, o que eu fiz? Eu mostrei a minha imagem, me apresentei, sentei no computador, abri um arquivo vazio. E, então, para fazer a minha arte, eu comecei a fazer a minha arte do zero. Abri o arquivo e comecei a ensinar como fazer a minha arte. Claro que em 10 minutos não ia dar para explicar, mas mostrei um pouco do processo. Não ganhei o concurso. Mas, beleza, fui para casa com aquela sensação, não, subi no palco, né? 11 horas da noite, eu recebo um WhatsApp do Alexandre Kise no meu celular. Ele assim, Júnior, estás acordado? Eu disse, porra, o que o cara... O que o Deus do Photoshop tá falando? O criador do congresso, o congresso vai fazer 20 anos esse ano, tá querendo falar comigo assim, Júnior, tem um palestrante que ele tem 2 palestras amanhã, eu já conversei com ele, e ele concordou comigo. Eu disse, concordou com o quê, né? Ele disse, não, eu queria fazer o convite para que amanhã você subisse novamente do palco do Photoshop Conference como palestrante. Caraca. Ele disse, depois de chorar, que foi um baque, né? Eu falei que sim. E palestrei. No outro dia, no início da tarde, estava lá subindo no palco porque ele queria ver como eu terminava aquilo que eu comecei no primeiro dia. Entendi. Caraca. Ficaram curiosos. E é por isso que hoje eu tenho a tatuagem do Photoshop, a barra da ferramenta da versão 2017. Justamente em comemoração a essa meta alcançada. Que bacana. Caraca. E daí ali surgiu o convite para palestrar em 2018 de novo, surgiu o convite para palestrar em 2019. No momento de pandemia que teve as versões online, eu fui convidado a ser um embaixador do evento. Olha só. Então fui embaixador. E ano passado eu tive a honra de palestrar de novo, mas de uma maneira diferente. Foi eu e mais 3 colegas meus, um que é de São Paulo, um do Rio e outro do Rio Grande do Sul, que a gente fez um trabalho para um cliente, que é um cliente que faz cadeiras de escritório. A gente fez um trabalho inspirado em Star Wars para ele,
E a ideia era mostrar colaboração no congresso, trabalhar em equipe e trabalhar com pessoas que não estão nem perto de você, né? Então, cada um dos profissionais era de um estado diferente, participando ativamente dentro da composição de um trabalho. Assim. E esse negócio de trabalhar em equipe é bacana, porque nem sempre é necessário que seja da mesma área. Daqui a pouco alguém que trabalha no operacional da empresa para quem está prestando serviço vai te dar um insight, cara, é assim que funciona, então me explica melhor como é que funciona isso aqui, que eu quero desenvolver uma arte em cima disso. Vamos dizer assim, né? Então, como é legal a gente interagir, né? Não ficar só ali naquele engessado naquilo que está se fazendo. Exato. Né? Abrir os horizontes. Né? É muito bom quando você pode trocar ideia com uma outra pessoa, mesmo que ela não é da tua área, mas ela entende o funcionamento daquele mercado, daquela imagem, daquilo que você está divulgando. E a pessoa não precisa também saber tudo, cara. Eu gosto de me cercar de pessoas que saibam coisas que eu não sei. Claro, para aprender mais. Para aprender mais e cara, para somar também, né? E somar, e às vezes chega um cara com um trabalho, Júnior, preciso fazer um trabalho, mas envolve ter um personagem animado. Cara, eu não faço personagem animado, mas eu tenho amigo meu que faz. Então a gente pode unir forças juntar, e fazer uma coisa, atender a necessidade daquele cliente, né? Quando a gente fala disso também, né, a gente lembra de novo na área de dev, né, que daí o pessoal às vezes quer trabalhar home office, quer trabalhar na minha casa e etc. E o que tu traz realmente é que, seja nessa área, na design e tal, tu vai estar trabalhando sempre com pessoas, né? Exatamente. Sempre vai estar trabalhando com pessoas, sempre vai estar em conexão. Quanto maior o contato, melhor, né? Também, e aí vem, né, porque a gente vê muitas pessoas assim, né? Às vezes, eu não sei falar em público, né? Eu não consigo falar com as câmeras. Eu sou aquela pessoa que tem que jogar a comida embaixo da porta porque eu não gosto de ver ninguém, né? E o Júnior, acho que talvez seja uma amostra real do que a gente tem que vencer isso, né? Exato. Eu vou confessar o seguinte, quando eu era adolescente, ali estava no início do ensino médio, eu era uma pessoa muito tímida. Para eu chegar com um desconhecido e falar era... uma barreira gigante. Era uma barreira gigante. Entrar numa loja que eu nunca entrei para falar com um atendente, uma barreira gigante. E eu já tinha computador naquela época. E foi logo no início do meu ensino médio, ali quando eu estava nos últimos anos, o governo do estado colocou computadores nos colégios. Só que era uma novidade. Então, o colégio tinha computadores, mas não tinha quem usasse eles, ou quem ensinasse a usar. E o diretor do meu colégio chegou assim, Júnior, a gente precisa treinar os professores. E o diretor era conhecido da minha família. E ele falou, eu sei que tu mexe muito bem com o computador, etc. Tu não queres dar aula para os teus professores? Isso eu tinha 17 anos. Meu Deus do céu. Então, de manhã eu dava aula, eu estudava, quer dizer, fazia o ensino médio, terceirão. E à noite e aos sábados eu dava aula para os meus professores. Caraca. Para que eles pudessem dar aula usando o laboratório, né? Utilizarem o laboratório. E foi aí que eu comecei a pegar o gosto pela aula mesmo. Morei em outra cidade que eu dei aula em curso de informática básica, lá, Word, Excel, Windows, DOS na época. E daí fiquei um tempo sem dar aula. Depois surgiu o convite para dar aula na ProWay. Eu não pensei duas vezes. Eu disse, cara, tenho saudade de ensinar. Porque até mesmo nas empresas que eu trabalhei, eu acabava ensinando as pessoas que estavam ao meu redor, por ter uma grande bagagem. Então, eu curtia isso, porque depois eu vejo alguns desses profissionais que vejo assim, aprendi tal coisa com o Júnior. Isso, que legal. Cara, é muito massa. É gratificante saber que a pessoa aprendeu contigo e ela ainda guarda esse carinho, né? Te tem como referência no final. Aprendi com o Júnior, que nem tu tens com o Alexandre, né? As pessoas têm contigo também, é a mesma coisa. É uma admiração. É o que faz a gente não desistir, porque alguém pode estar se inspirando em você. E para a ProWay, né, Guilherme? Deve ser fantástico ter alguém assim, né? Com esse destaque, vamos dizer assim. Né? Cara, o Júnior tá com a gente há muito tempo já. A gente... desde lá da época do shopping mesmo. O Júnior, a gente trabalhou com ele também, né? Então, por um tempo foi trabalhar... A gente trabalhou junto, já passou por várias, né? E é muito legal, eu acho que ele falou ali da questão da aula transborda, sabe?
quando tu, por exemplo, não é o principal trabalho, né? Mas é aquele negócio, né? Eu também, às vezes, em algumas oportunidades dou aula, mas, cara, é um negócio de tu ensinar, tipo, primeiro que tu se exige, né? Acho que é isso, né? Porque às vezes o cara pode perguntar um negócio lá e tu não quer passar vergonha, né? Então tu vai sempre trabalhar para aprender, né? Alguma coisa, né? Exatamente, é bem assim mesmo. Eu digo que eu não gosto de ser a pessoa que, não sei, amanhã eu te respondo. Quando eu digo, eu vou ensinar tal... Quando a ProWay me convidou, por exemplo, para dar aula de Illustrator, eu usava bastante Illustrator, mas eu não me sentia seguro em ensinar ele, porque tinha coisas que eu não usava no meu dia a dia, então eu tinha que aprender melhor. Eu trabalho, minha área é mais para a área de publicidade, mas, eu tenho lá alunos da área têxtil, então eu tenho que estudar um pouco mais da área têxtil para poder aguentar esse aluno. Então, eu lembro que eu pedi pro Paulo Cano lá, Cano, me dá uns 3 meses, aí a gente conversa de novo. Porque eu quero estudar esses assuntos que não são do meu dia a dia, para quando eu chegar na aula e o aluno perguntar alguma coisa relacionada ao uso daquele software para a área X ou Y, eu soubesse responder. E não ficasse vendido ali na frente. Sim. Então, a gente acaba estudando muito mais do que o próprio aluno estuda. Com certeza. Não, antes eu já estou vendo que daqui a pouco a gente tem que ir para as perguntas, mas eu quero que tu fale um negócio que é bem legal. O Júnior, ele tem só quantos cachorros hoje? 9. 9 cachorros? Mas já tivesse mais, né? Tinha 10 até recentemente, o mais idosinho faleceu faz uns 15, 20 dias, mas eram 10. Fala um pouco dessa questão dos cachorros, porque tu já ajudou com a questão de lares também, etc. Sim. De onde que vem essa paixão? Quando que foi o primeiro? Cara, eu tive um casal de boxer, que foi os meus primeiros cachorros, faleceram por idade, e daí conheci a minha esposa e ela quis pegar um cachorrinho. Na época eu já estava sem cachorrinhos, né? Aí meio que foi vindo um por ano. A gente fez 10 anos de casado, aí a outra tá pequenininha, precisa de uma companhia. Uma companhia, sempre assim. Aí a gente foi num lar adotivo e pegamos a outra, que a outra até chama de Gisele Bicho, porque ela adora ser fotografada. Ela faz até pose. E daí... surgiu um que seguiu o carro no estacionamento, daí eu fui tentar levar... Era um chamado, né? Aquela coisa, o cachorro tá aqui no meu... É pra eu levar esse cachorro. É pra levar, não tem o que fazer, né? Aí eu tenho uns 3, 4 lá que são no lar temporário que viraram definitivo. Tem isso também, E daí, quando eu vi, eu já tava com 8, daí surgiu 9, surgiu 10. E a gente sempre tenta ajudar. Adotados? Só a primeira ali Os boxers, que eu peguei. Os boxers na época foram comprados. E a primeira com a minha esposa foi uma Yorkzinha que foi comprada. Depois, dali pra frente, hoje eu tô com 9, mas já teve 2, 3 que faleceram, então... No total ali com ela já foram 12 cães. Sim. E todos resgatados. Por exemplo, eu tenho uma boxer que ela foi resgatada em situação de maus tratos, com filhotes. E daí a gente cuidou dela, conseguiu lares para os filhotes e eu acabei ficando com ela para mim, assim, né? Para cuidar dela até... Tu moras em casa, óbvio. Sim. Tem um bom espaço. Um bom espaço de quintal, bacana e tal. É a minha paixão, assim. A segunda paixão, né? As duas paixões. A terceira, né? Inclui a mulher dele também, por favor. Tem que colocar todo mundo junto aí. Apesar que eu sou... eu sou o último na hierarquia, né? Vem a minha esposa, todos os cachorros eu tô lá atrás. E depois tu traz o cachorro pior lá. O que tá jogado lá. Mas ter um pet, tanto que quando eu me apresento para meus alunos, eu digo que eu tenho estúdio de design, que trabalha a Fiona, a Lola, o Frederico, a Mocinha, o Binho, e vou citando o nome de todo mundo. Sim. Aí, que são os meus 9 cachorros. Bacana. Vamos fazer as 4 perguntas, Dom Guilherme? Vamos fazer. 4 últimas perguntas, Júnior, para você se ver livre de nós. Manda. Da nossa inquisição aqui. Legal. A primeira é: qual a maior dificuldade ou uma péssima escolha que você teve na sua life, na sua carreira? Na minha carreira, cara, eu acho que eu deveria ter investido em treinamentos de gestão mais cedo. E eu deveria ter insistido mais
no 3D, quando eu comecei a mexer no 3D há muitos anos atrás, eu abandonei e hoje eu percebo como isso poderia ter sido importante. É porque hoje é tudo 3D, né? Hoje é impressionante como usa essa ferramenta. É incrível, tem 3D em tudo, cara. Tem propaganda que você assiste de automóvel, que tá até a pessoa interagindo com o automóvel, e o automóvel não tava lá no set do estúdio, ele é virtual. Eu não sei onde é que eu tô, mas enfim, quando você assistir uma propaganda que você pensa, pô, como é que esses caras esvaziaram a Paulista? Eles devem ter gravado isso de madrugada, interditaram a Avenida Paulista? Não, cara, é tudo 3D, é tudo mentira. É tudo fake, como diz o Júnior. É loucura o que é possível fazer, né? Impressionante, impressionante. Filme, né? A gente vê no cinema tanta coisa, né? Aí a gente já pode ter ideia que tudo aquilo que a gente vê nos filmes está sendo transportado para publicidade também, né? Enfim. Então exatamente. É isso aí, é a parte de gestão, porque é muito importante para o designer, ele se preocupa, principalmente o freelancer, né? Ele acaba se preocupando em ser criativo e etc. E acaba esquecendo a parte mais importante, que é gerir. Você não precisa ser um grande designer para fazer dinheiro, para ganhar, para viver disso. E viver muito bem disso. Se você tiver um sistema de gestão eficiente, você consegue alcançar muita coisa. Que legal. Legal. Uma inspiração, um mentor? Esse é o grande mestre Alexandre Kiss, não posso, não tem outro. Ele eu gosto de dizer que muitas pessoas têm seus ídolos e eles às vezes estão num patamar inalcançável. E hoje o meu ídolo é meu amigo e a gente se fala toda semana e, por incrível que pareça, esse brilho não se perdeu ainda. Que legal. Que legal. Ele veio uma vez aqui para o Carlos Gomes, não veio? Ele veio. Eu conheci ele em 2008, no Carlos Gomes, ali, 2008, 2009. Ele veio várias vezes. A última vez que ele veio foi em 2019. Tem vindo, então. Porque eu lembro que teve uma vez no Carlos Gomes que foi um auê, assim, todo mundo só falava disso, assim. Não, o Alexandre vai estar aí. Não sei se era a primeira vez que ele tinha vindo, talvez. Eu fazia um tempinho que não vinha. Talvez isso. Mas Que legal. E foi ali que eu conheci ele, e ele não me conhecia ainda. E hoje a gente é amigo de trocar figurinha toda semana, assim. Que bacana. Que legal. Se tu fosse empreender em alguma coisa diferente aí, né? Estaria cuidando de cachorro? Não, diferente. Diferente. Ele já tem cachorro, não vamos falar de cachorro, não. É que não tá ganhando dinheiro com isso. Né? Olha, se eu fosse resetar a minha vida hoje e iniciar um outro caminho, provavelmente eu entraria na vida de desenvolvedor, provavelmente. Exatamente. É uma área que eu tenho muita afinidade. E acabando... Gostando de matemática e física e sendo até de exatas, mesmo dentro dos softwares hoje, Illustrator, InDesign, etc., existe a possibilidade de você programar scripts, né? De adicionar funções que não estão ali ou otimizar alguma função. Entendi. E isso é um dos meus hobbies também dentro da brincadeira. Às vezes eu posso automatizar isso. Então, o pouco conhecimento que eu tenho de desenvolvimento, eu consigo criar um recurso extra no meu Photoshop ou no meu Illustrator que pode otimizar o meu trabalho. E como tu está certificado, provavelmente essa ferramenta no futuro pode ser adicionado como algo padrão, enfim. Exatamente. Uma ferramenta que pode ser útil a todo mundo, né? Isso que é bacana. Exatamente. Legal. A última e não menos importante pergunta, né? Se tu pudesse reencontrar, né? Ele vai gostar. Se tu entrasse no Mandalorian, né? Ele gosta desse Mandalorian. E voltasse pro passado e te encontrasse com 19 anos, o que tu falaria pra ele? Pra aquele Júnior de 19 anos. O Júnior de 19 anos? Cara, o que eu diria pra ele... O que tu estavas fazendo com 19? Com 19 anos eu tinha a avó da Lan House. A avó da Lan House? Eu tinha uma locadora de games. A avó da Lan House é o nome da locadora? Não, eu gosto de falar porque é algo que não é comum hoje, né? Agora mudou um pouco, mas enfim, eu tinha uma locadora de games. Onde que era essa locadora? Eu morava em Rio do Sul nessa época. Eu era o melhor amigo que um adolescente poderia querer, porque eu tinha 6 PlayStation. Cara, 6? Caraca, nossa, essa. Então... Eu larguei, vamos dizer, para começar na área criativa. O que eu falaria, cara, para ele é... Cara, continue estudando. Eu sempre estudei, sempre adorei estudar.
eu sou o nerd de carteirinha. Então, eu disse, cara, continue estudando o que você está estudando e vai que vai dar tudo certo. Maravilha. Bacana. Bacana demais, Júnior. É Muito isso, legal. né? Foi muito legal, né? Gostamos, Foi né? bom demais, Muito com bom. certeza. Eu Já aprendi um monte aqui, não tenho dúvida. Se deixasse, eu ficava mais uma hora falando. Não, agora a gente vai fazer uma consultoria com o Júnior depois, né? Aproveitar ele aqui. Júnior, obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado, bacana demais saber da tua história, legal, né? Saber, ver pessoas que atingem seus objetivos, né? Que colocam uma coisa na cabeça e vai e consegue, né? Essa história do Photoshop legal. Conference foi muito legal. Isso é muito legal mesmo. Muito legal. Valeu, obrigado. Maravilha. Obrigado também, Guilherme, por me ajudar aqui dessa vez no lado, né, no lugar do Rafael. Sim. E obrigado a você também que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelo Spotify, eu não sei exatamente por onde você acompanha. É importante também que você siga nossas redes sociais. Eu sou o @pancho.com.br, o Guilherme é @Guilherme Tomil e @Proei. E o Júnior? @JuniorRocha _instrutor. Já vou lá seguir agora, porque eu já vi. Passa dicas também nas redes, não? Sim, passa alguma coisa de dica. Tem canal no YouTube também, se procurar Junior Rocha Instrutor. Tem entrevistas com N profissionais da área de design e Photoshop. Que legal. Muito bacana, quer conhecer um pouco mais sobre os criativos brasileiros aí. Inclusive com o mestre lá, né? Inclusive com o mestre Alexandre Kies e com outros grandes nomes do design do Photoshop aqui do Brasil, que tem trabalhos excepcionais premiados mundialmente. Maravilha. Assim. Gente, obrigado mais uma vez para vocês. Obrigado a você também que acompanha. Não se esqueça, se inscreva aí no Antes Tarde do Que Nunca no YouTube e siga no Spotify também para ajudar a gente, tá bom? Um grande abraço e até mais.